De maneira geral, as escolas, sejam ela ensino fundamental, ensino médio ou até ensino superior, são muito abertas, muito compreensivas no que se refere ao direito do consumidor e aquilo que elas podem aplicá-los, né? Então, temos um diálogo bem bacana com as escolas, né? Jamais encontramos portas fechadas nessas escolas para um diálogo, e o papel do PROCON em relação a isso é também de fomentar essa conversa para que o beneficiário, no fim das contas, seja o consumidor. Existem algumas regras, e essas regras são baseadas numa lei federal e por portarias do MEC, que o PROCON fiscaliza. As 3 principais reclamações que recebemos aqui, irregularidades que verificamos, é de que a lista de material escolar contém produtos proibidos de serem vendidos, ou a lista de material escolar indica a livraria ou a marca do produto, né? Em relação aos produtos proibidos, quais são os produtos proibidos que a lei federal, né, é uma aplicação então em todo o Brasil, proíbe? Qualquer material de uso coletivo. Um exemplo, copo descartável, papel higiênico, álcool em gel que fica no corredor, né? Qualquer material de uso coletivo é proibido de ser pedido na lista de material escolar. Por quê? Porque esse valor, esse material de coletivo, deve estar embutido na mensalidade. Em relação à indicação de onde comprar e qual marca comprar, isso também é uma recomendação do Ministério da Educação, da Senacom, que é a Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor. Por quê? Porque alguns pais podem até fazer a pesquisa, verificar a qualidade de material e comprar a marca que te apetece. Mas muitas vezes não, muitas vezes você abre a lista, vê uma marca, acha que aquilo é uma imposição, então o pai acaba comprando aquele material específico. Por isso que é proibido, né? O consumidor ele deve ter o poder de escolha. No mais, em relação aos itens de material coletivo, volto a falar, esses devem estar embutidos na mensalidade, mas se há uma justificativa pedagógica para o item, e se ele será de uso exclusivo do aluno, pode ser pedido. Eu citei o exemplo de que é proibido pedir copo descartável, mas se o copo descartável for ser usado numa atividade para o aluno dentro de sala de aula, em uma atividade pedagógica, uma atividade educativa, esse copo pode ser pedido, uma centena, por exemplo. Mas, repito, ele deve ser utilizado exclusivamente pelo aluno e numa atividade educativa, jamais para servir no corredor de copo de água. O PROCON, ele, como órgão fiscalizatório, ele tem algumas competências. Uma delas, por exemplo, no reajuste, é verificar se aquela cláusula não é abusiva. Então nós comentávamos que um reajuste acima da inflação é permitido? Sim, desde que não configure qualquer prática abusiva pela empresa. Eu vou dar um exemplo para vocês. Uma mensalidade que no mesmo ano, né, ou um ano subsequente, ela é reajustada em 100%, ou seja, dobra a mensalidade, ela tem que ter uma justificativa plausível. Então, se a escola simplesmente dobrou, bom, é um aumento abusivo, 100% é muito alto. Agora, se você vai conversar com a instituição e descobre que, na verdade, dobrou a carga horária de ensino do seu filho, novas obras e instalações vão ser implementadas que vão aumentar o nível de aprendizado, etc. Às vezes é plausível até um aumento de 100%. Então, tudo tem que ser muito bem explicado, muito bem pautado. Deve haver uma conversa entre os pais, né? E a instituição, não pode ser uma coisa unilateral e simplesmente comunicativa. A escola deve explicar, porque o contrato ele é anual, né, da prestação de serviço escolar, ele é um contrato sempre anual. Repito, o aumento, o PROCON jamais irá regular o aumento, mas fiscalizar. Então, qualquer denúncia de cláusulas abusivas nesse contrato, temos competência para atuar, mas jamais vamos regular o mercado. Maringá é uma cidade que tem muitos estudantes e muitas instituições de ensino superior, né? Temos aqui em Maringá, uma das 10 maiores do nosso país. Então, assim, pelo volume de estudantes, não temos reclamações significativas no PROCON, né? Mas, sim, temos problemas aqui, alguns problemas pontuais, né? Mas como eu disse, pelo esse universo de número de estudantes, é uma parcela mínima que tem algum direito lesado, né? As principais reclamações quanto à instituição de ensino superior aqui na nossa cidade é quanto à cobrança para a emissão de documentos ou a retenção desses documentos.
Então, como é que funciona a regra para emissão de documento numa instituição de ensino superior? Ele deve ser cobrado, sim, mas sempre de caráter ressarcitório. Ou seja, emitir um documento que você pediu em segunda via, por exemplo, ele tem um custo para essa instituição, isso é óbvio. Vai ser o papel, a tinta, o funcionário, a energia, a água, a estrutura, enfim, tem um custo. Mas esse custo, esse pagamento pelo aluno, ele deve ser ressarcitório. Então, vou dar um exemplo. Uma segunda via de uma certidão de conclusão de curso. Ela tem um custo ali para a instituição de R$10, né? Então, esse é o valor que deve ser cobrado do aluno. Jamais R$100, R$150, como costumamos ver aqui, né? Tem instituição de ensino que cobra 10 vezes mais do que o ressarcimento por aquele serviço. Para você que teve qualquer problema ou se interessa por essa área, o direito ele é uma questão de cidadania. Então é bacana, todos temos conhecimento de nossos direitos, né? Muitas vezes nos sentimos lesados, mas não conhecemos o real valor que o direito tem para aquela situação. Então, se você tiver interesse, mas não é da área do direito, não tem problema. Existem inúmeros sites e plataformas na internet, por exemplo, que nos auxiliam nesse sentido, perguntas e respostas sobre o direito do consumidor. Se você digitar na internet 10 direitos que não sabia ter, por exemplo, você vai encontrar uma infinidade de sites que podem te ajudar. Então, o direito não é só para aqueles que estudam direito, que tem que ler o código, que é uma coisa maçante e até infinita, mas é uma questão de cidadania. Então, busque e entenda seus direitos.